O padre que caçava lobisomens e outras criaturas sobrenaturais. Boa noite. Prepare-se para uma história sombria e realista que você nunca esquecerá. Antes de começarmos, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo como esse. Agora, vamos direto para o caso que abalou uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. A cidade de São Jerônimo era conhecida por sua tranquilidade. Pequena, isolada, com pouco mais de 2.000 habitantes, a rotina ali nunca mudava. Mas, nas últimas semanas, algo terrível vinha assombrando os moradores. Animais estavam sendo encontrados mortos de forma brutal. Cachorros, porcos, bezerros, todos dilacerados. As carcaças eram espalhadas pelo mato, algumas próximas demais das casas, como se aquilo fosse um aviso. A polícia local tentou investigar, mas não havia pegadas, vestígios ou qualquer explicação plausível. Os moradores falavam de uma criatura horrenda, vista por alguns nas madrugadas. Tinha o rosto deformado, algo entre um cachorro e um porco, olhos fundos e pele escura, como se estivesse queimada. O medo se espalhava. Crianças não saíam mais para brincar. Os adultos trancavam portas e janelas antes do sol se pôr, mas nada impedia os ataques. Dona Cida, uma senhora de 74 anos, jurava ter visto a criatura. Era grande, caminhava de 4, mas às vezes levantava. Tinha um fedor de carniça. Os olhos, meu Deus, aqueles olhos, contava ela, tremendo. Outros moradores confirmavam. As histórias eram sempre parecidas. Algo espreitava na escuridão, esperando o momento certo para atacar. Mas o pior era que, quando perseguiam a criatura, ela desaparecia como se nunca tivesse existido. Desesperados, alguns foram até a igreja. O padre Augusto, que servia na paróquia há mais de 20 anos, ouviu cada relato com atenção. Ele era um homem experiente, mas aquilo não fazia sentido. Ele já tinha lidado com tragédias, mortes, até mesmo casos de possessão, mas nunca algo assim. Decidiu entrar em contato com um velho amigo, o padre Mateus, um exorcista treinado pelo próprio Vaticano. Ao chegar na cidade, o padre Mateus não perdeu tempo. Visitou os locais dos ataques, conversou com moradores e percebeu algo estranho. Não era apenas uma criatura atacando a cidade. Algo mais sombrio estava por trás disso. Os olhares desviados, os sussurros, o clima pesado. Havia medo, mas também havia segredos. Pessoas sabiam de algo, mas não falavam. Mateus sentiu isso na pele. Uma das pistas veio de um senhor chamado Seu Antero. Ele mencionou que, há décadas, existia uma seita na cidade, um grupo de pessoas que faziam rituais antigos. A maioria morreu ou sumiu, mas tem gente nova mexendo com coisa errada de novo, murmurou, olhando por cima do ombro. O exorcista sabia o que isso significava. O mal sempre encontrava um jeito de voltar. Ele decidiu investigar mais a fundo. A igreja guardava registros antigos e, em meio a documentos empoeirados, encontrou relatos sobre práticas proibidas. Invocações, sacrifícios de animais, feitiços para transformação. Mas um nome aparecia repetidas vezes. Júlio Ferreira. O padre ficou intrigado. Quem era essa pessoa? Ainda estava viva? Precisava descobrir. Com a ajuda de um jovem chamado Lucas, que conhecia bem os moradores, o padre Mateus conseguiu encontrar Júlio. Era um homem recluso, vivia afastado e sua casa ficava na beira do rio. Quando o padre bateu na porta, a resposta foi silêncio, mas a porta estava entreaberta. Ele entrou. O cheiro podre tomou seu nariz. O lugar era imundo, cheio de papéis velhos e símbolos riscados nas paredes. No chão, um livro aberto e sangue seco. O padre pegou o livro e folheou rapidamente. Não demorou para encontrar algo alarmante, um feitiço, a promessa de que um homem poderia se tornar mais do que humano. Algo bestial, algo incontrolável. O feitiço exigia sacrifícios de sangue e tudo indicava que havia sido usado recentemente. Nesse momento, um som vindo de fora fez o padre se virar. Passos pesados, respiração forte. No escuro da porta,
Uma silhueta apareceu. Um homem magro, sujo, com olhos fundos. "O senhor não devia estar aqui", disse ele, a voz rouca e arrastada. O padre sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Você fez isso, Júlio?" O homem não respondeu. Apenas sorriu. Um sorriso torto, forçado, que mostrou dentes pontiagudos, como se estivessem mudando de forma. O padre recuou um passo, puxando o terço do bolso. Sabia que estava diante de algo além da compreensão. Júlio riu de novo. "A fé não vai te salvar dessa vez, padre. O que eu me tornei não pode ser desfeito." Antes que o padre pudesse reagir, Júlio se moveu. Rápido demais. Um instante estava na porta, no outro, já avançava. O padre mal teve tempo de se jogar para o lado. Ele caiu sobre a mesa, derrubando velas e papéis. Júlio estava em cima dele, mas algo o impediu de atacar. Seu corpo tremia, como se estivesse lutando contra si mesmo. O padre aproveitou a brecha e pegou uma pequena garrafa de água benta no bolso. Jogou contra o rosto de Júlio. O grito que se seguiu não parecia humano. A pele do homem queimava, borbulhava, e seus olhos mudaram. Era como se duas entidades disputassem o mesmo corpo. O rosto dele oscilava entre humano e besta. Dentes cresciam e encolhiam. A pele ficava escura e depois voltava ao normal. O padre aproveitou o momento para correr, saindo da casa e se jogando no chão do lado de fora. O silêncio foi interrompido por um uivo ensurdecedor. O uivo de algo que não deveria existir. O padre respirava com dificuldade. O jovem Lucas, que esperava do lado de fora, correu até ele. "O que houve? O que tinha lá dentro?" O padre olhou para a casa, ainda ouvindo os grunhidos e o som de móveis quebrando. "Nós acabamos de encontrar o monstro." Mas ele sabia que aquilo era só o começo. O padre Mateus encarava a casa, os olhos fixos na porta escura, de onde ainda ecoavam grunhidos e sons de madeira se partindo. O jovem Lucas tremia ao seu lado. "A gente precisa sair daqui, padre", sussurrou. Mas Mateus sabia que fugir não era uma opção. A criatura estava lutando para assumir o controle completo. Se conseguisse, ninguém na cidade estaria seguro. "Me leve até a igreja. Preciso me preparar", disse ele, limpando o suor frio da testa. Na igreja, Mateus pegou tudo o que tinha de útil. Um frasco maior de água benta, uma cruz de ferro antigo e um livro de exorcismo que havia usado antes em casos extremos. Lucas observava assustado. "Isso não é suficiente", exclamou. O padre o olhou nos olhos e respondeu com voz firme: "Nunca é, mas é o que temos." Ele sabia que o tempo estava se esgotando. A besta estava mudando e, em breve, Júlio não existiria mais. Eles voltaram para a casa pouco antes da meia-noite. A porta estava escancarada e o interior mergulhado em sombras. Um cheiro podre impregnava o ar. Lucas hesitou. "Tem certeza disso, padre?" Mateus apenas assentiu e entrou. O silêncio era absoluto, mas ele sabia que não estava sozinho. Caminhou devagar até o centro do cômodo. Foi quando ouviu um estalo seco atrás dele. O ar ficou mais denso. Algo estava ali, respirando, observando. O grunhido veio de cima. Mateus ergueu os olhos e viu a silhueta grotesca pendurada no teto. Não era mais Júlio. A pele rasgada revelava músculos expostos, os olhos haviam se afundado em órbitas negras e os dentes estavam longos demais para uma boca humana. A criatura moveu a cabeça em espasmos, como se estudasse sua presa. O padre segurou firme a cruz e começou a rezar, sua voz firme cortando o silêncio. A criatura soltou um uivo de dor. A oração parecia afetá-la. A pele tremulava como se algo dentro estivesse tentando sair. Mas então, a besta riu. Um som rouco, distorcido. "Não adianta mais, padre. Ele se foi." A voz não era de Júlio, mas de algo mais profundo, mais antigo. O coração de Mateus disparou. Se a alma do homem havia desaparecido, então aquilo não era mais um exorcismo. Era uma sentença de morte. Ele precisava agir rápido antes que fosse tarde demais.
Com um movimento preciso, lançou água benta na criatura. O impacto foi imediato. A carne queimou, fumaça subiu e o monstro urrou. Mas em vez de fugir, ele saltou sobre o padre. Mateus caiu, o peso esmagador sobre seu peito. Garras afiadas rasgaram sua batina, abrindo cortes profundos em sua pele. Ele sentiu o sangue quente escorrer, mas não soltou a cruz. Com um último esforço, empurrou o ferro contra a testa da criatura. O ferro queimou como fogo vivo. A criatura se contorceu, emitindo um grito agonizante. Lucas aproveitou a chance e jogou mais água benta, cobrindo o corpo do monstro com o líquido sagrado. A pele explodiu em bolhas, a carne apodreceu diante de seus olhos. A besta tentou fugir, mas suas pernas falharam. Seu corpo começou a tremer violentamente, uma luz negra emanando de dentro. Mateus sabia o que viria a seguir. "Afastem-se!" gritou. A criatura explodiu em uma sombra densa, preenchendo o ambiente com um frio cortante. Lucas tossia, tentando enxergar em meio à névoa escura. Aos poucos, a fumaça dissipou, e no chão restava apenas um corpo humano. Júlio, ou o que sobrou dele. Pele queimada, olhos vazios, um cadáver retorcido. O padre Mateus caiu de joelhos, exausto. "Está feito", murmurou, mas algo dentro dele não parecia certo. Ele sentia algo estranho. Lucas o ajudou a se levantar. "Vamos, padre, precisamos cuidar dos seus ferimentos." Mas Mateus se sentia fraco demais. Sua visão estava turva e sua pele queimava como se algo estivesse o corroendo por dentro. Ele olhou para suas mãos. Marcas escuras surgiam por sua pele. Ele sentiu o coração falhar por um instante. "Não pode ser", sussurrou. O jovem o segurou. "Padre, o que foi?" Mas Mateus já sabia. Algo havia passado para ele. Ele cambaleou para fora da casa, respirando com dificuldade. O céu estava limpo, a lua cheia iluminando tudo. A cidade estava segura, mas ele não estava. O mal que havia destruído Júlio não havia desaparecido, apenas mudado de hospedeiro. Mateus olhou para Lucas, os olhos tomados por uma sombra. "Você precisa ir", disse com um tom estranho. O jovem recuou, o medo estampado em seu rosto. "O que está acontecendo com você, padre?" O padre fechou os olhos, tentando controlar a sensação que crescia dentro dele. Era como se algo o estivesse puxando para um lugar escuro. Ele sabia o que precisava fazer. "Lucas, ouça-me. Diga ao povo que tudo acabou, que estão seguros. E nunca procure por mim." O jovem começou a protestar, mas Mateus apenas sorriu, um sorriso triste. Então, antes que Lucas pudesse impedi-lo, o padre se virou e caminhou para a floresta. A escuridão o envolveu. Ele andou sem destino, sentindo o corpo esmorecer. A dor se intensificava, mas ele não lutava contra ela. Sabia que não havia mais volta. Seu corpo começava a mudar. Sua pele se tornava fria. Ele olhou para as próprias mãos e viu as unhas se alongarem. Ele entendeu. A maldição precisava de um novo lar. E agora, ele era esse lar. Mas antes que isso tomasse controle, ele tomou uma decisão final. Com as últimas forças que lhe restavam, ajoelhou-se na terra e segurou firme a cruz que ainda carregava. Seus lábios se moveram em uma última prece. Pediu que aquilo terminasse ali, que o mal não se espalhasse, que sua alma fosse levada antes que perdesse o que restava de sua humanidade. O vento soprou forte ao seu redor e a floresta ficou em silêncio. Então, a dor cessou e o padre Mateus tombou para o lado, imóvel. Na manhã seguinte, Lucas e alguns moradores procuraram por ele, mas não havia corpo, apenas a cruz de ferro, caída no chão da floresta, cercada por cinzas escuras. Ninguém soube explicar o que aconteceu. Alguns disseram que ele desapareceu, levado por Deus. Outros acreditavam que algo pior o consumiu. Mas uma coisa era certa: a cidade estava segura. Por enquanto. Porque o mal nunca some por completo. Apenas espera.